Olá, galerinha. Oitavo ano, eletricidade. Continuamos ainda nessa tecla de eletricidade, que é o nosso penúltimo capítulo do livro lá. Então, vai dando uma olhada lá e vai acompanhando aí tudo aquilo que a gente já viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente falou sobre prótons, sobre nêutrons, sobre elétrons. A gente viu corpo eletrizado positivamente, prótons, negativamente, nêutrons. É isso mesmo? Não, negativamente seria elétrons. Elétron negativo, prótons positivo e os nêutrons é quando a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Beleza? Massa? Vimos também que a quantidade de energia de um corpo é medida por coulombs. Quer dizer, nada é isso, professor. Coulombs é a medida que um pesquisador francês encontrou para a gente medir a quantidade de energia de um corpo. Isso é já determinado. Então, quando a gente estiver fazendo questões, a gente vai precisar que você saiba essas fórmulas aqui. Um milicoulomb, um microcoulomb e um nanocoulomb. Por quê? Porque quando ele pedir lá, eu já tenho que saber isso aqui. Ó. No caso da nossa prova, quando eu fizer questões, eu vou deixar isso na prova para vocês já utilizar direto, ok? Mas no primeiro ano, no terceiro, quando vocês forem ver isso com mais intensidade, aí geralmente eles não vêm na prova, beleza? Como a gente está fazendo introdução à física, aí eu vou colocar isso para vocês lá, deixar lá bem destacado para vocês, ok? Beleza? Só para a gente memorizar isso aqui, ó. Quando você tem um nano é a menor partícula, micrômetro e milímetro. Então, um um micro e um nano. Aqui eu tenho um nano, 2 nano. Se um nano é 10 menos 9, se é 2, você bota 2,2 duas vezes 10 a menos 9. Se fosse micro, menos 5 micro, você bota menos 5 vezes 10 a quanto? A sexta. Tranquilo? E se for 3,6 milicoulomb, você bota 3,4 vezes 10 a quanto? Né? Mili é 10 a menos 3. Isso é muito difícil. Calma. A gente vai fazer exercícios devagarzinho e a gente vai colocando isso nas suas ideias. Na aula passada, a gente falou sobre a carga elétrica, que essa é a fórmula da carga elétrica, na prova, nas tarefas. Eu vou destacar isso bem tranquilo para vocês, ok? Se aperrei não, beleza? Onde? Só para a gente lembrar, né? A QN é o número de elétrons perdidos ou ganhos. Se ganha elétron, fica negativo. Se perde elétron, fica positivo. E o E é a carga elétrica elementar, que isso nunca vai mudar, né? A carga elétrica elementar sempre será de 1 vezes 10 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga elétrica que qualquer corpo possui. Beleza? Tranquilo? Se ela é uma carga de próton, positiva. Se ela é uma carga de elétron, ela é negativa. Beleza? Aí a gente, na aula passada, viu o exercício, viu a atividade, que a gente já resolveu, que é quando uma régua perdeu 50 milhões de elétrons. Quando ele perdeu elétrons, ele ficou positivo. Por isso que quando a gente colocou na questão 50 milhões de elétrons, a gente colocou 5 vezes 10 a sétima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, positivo. Você tem que me atentar para isso também. Isso. Quando eu fizer questões, eu pedi para você fazer a perda de elétrons, o elemento ficou positivo. Por isso que ficou mais 5 vezes 10 a sétima vezes o E. Né? O N vezes o E, né? O elementar aqui, ó, 5 vezes 1,6 dá 8. Essa é a nossa resposta. Na segunda questão, a gente pegou uma esfera de ferro e considere que ela está eletricamente neutra. Caso ela ganhe 200
bilhões, 200 bilhões. Veja que eu aumentei mais 3 cargas de zero aqui. Isso aqui é 200 bilhões. Isso aqui você tem que saber que isso aqui não é física. Isso é matemática. Vai colocando lá no teu portalzinho para tu entender que não adianta tu colocar a fórmula correta se tu não sabe quanto é 200 mil, quanto é 200 milhões, quando é 200 bilhões. Então, vai fazendo isso em casa, vai treinando essa matemática. E quando eu colocar na prova 200 bilhões, vai ter que saber que ele possui quantos zeros? 3, 6, 9, 10, 11. 11 elétrons, 11 zeros, certo? 10 a 11. 10 a 11ª. O E nunca muda, que é o número elementar. Eu vou botar lá cá. Q, quantidade de energia. Por que menos N? Porque na questão, ele ganhou elétrons. Na outra questão, ele perdeu elétrons. Quem perde fica positivo. Quem ganha fica negativo. Ó. Menos N contra N, 2 vezes 10 a menos 11, 2 vezes 10 a 11, vezes a carga elementar. Acabou-se. 2 vezes 1,6, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 3 vezes 3,2, vezes 10 a 19, menos 11, 8. Ficou menos 32, 10 a menos 8 coulomb. Repetindo, por que ficou negativo, professor? Porque essa negatividade quer dizer que ele ganhou elétrons. O elétron é negativo. Tem um corpo que ganha negatividade, ele vai ficar negativo. Se tem um corpo que perde negatividade, ele fica positivo. Corpo que ganha elétrons fica negativo. Corpo que perde elétrons fica positivo. Na terceira questão, temos aqui uma questão sobre o mercúrio. Mercúrio é um elemento químico de número atômico 80 e símbolo Hg. Mercúrio é o único metal líquido. Todos os metais são duros. O mercúrio ele é líquido. O mercúrio é altamente tóxico. Mercúrio é utilizado, por exemplo, no garimpo. Quando o cara está garimpando pedra preciosa, ele coloca o mercúrio em cima dessas pedras para retirar a sujeira e ficar somente o ouro lá que ele tanto procura. Okay? Só que, quando ele manipula esse mercúrio, o mercúrio penetra na sua pele, no seu tecido, e pode causar danos no sistema nervoso. Isso pode perdurar por várias gerações, ok? Então, se eu tenho 80 como número atômico, considerando apenas prótons, nêutrons e elétrons, responda. Qual é a carga elétrica do núcleo do átomo do mercúrio? Qual é a carga elétrica da sua eletrosfera? Quer dizer, qual é a carga elétrica de elétrons? E qual é a carga elétrica do átomo em questão? Beleza? Qual é a carga elétrica do núcleo do átomo do mercúrio? O que é que tem no núcleo? No núcleo tem prótons e nêutrons. Beleza? Então, se ele na primeira questão ele quer saber a carga do núcleo, o próton dá 8 vezes 10. 80 prótons equivale a 8 vezes 10. É a mesma coisa. 8 vezes 10, 80. Tá certo? Só por que eu tenho que transformar o 80, que é o número atômico, que é o número de prótons, em 8,10? Porque você não vai multiplicar pelo número elementar, 1 vezes 10, 1 vezes 6 vezes 10 a menos 19, pronto. Aí você vai ter que fazer isso aqui, você transforma o 80 em 8 vezes 10. Só não entendi ainda por que ficou 8 vezes 10, o danado. Na letra A, ele pede para você dar a carga elétrica do núcleo de um átomo. O núcleo tem os prótons e tem os nêutrons. O nêutron é 0 e aqui é 80 prótons. Prótons, 8 vezes 10. Por que ficou positivo? Porque é próton. Próton é positivo.
vezes o elementar dá 8 vezes 1,6 dá 12,8. 12,8 vezes 10 a 19. Menos 1, 18. Tranquilidade? Certo? E no final, eu tenho no núcleo 1,28 vezes 10 a menos 17. Por que ficou 1,28, professor? Porque aqui a vírgula corre para a esquerda e você perde um elétron aqui. Na letra B, a mesma coisa. O número de elétrons. Ele quer da eletrosfera. A eletrosfera é onde está o número de elétrons. O número de elétrons é 80. Menos, porque é elétron, 8 vezes 10, que é 80, vezes o elementar. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. 12 vezes 8 vezes 10 a menos 18, porque ficou 8 vezes 1,6, dá 12, mesma coisa. 19 menos 1, 18. Para transformar na carga de elétrons, é só colocar a vírgula para a esquerda e tira um zero aqui. Ó. Ficou 1,28 vezes 10 a menos 17. Quando a gente pega isso aqui, eu fiz isso aqui porque eu quis, mas eu podia deixar só assim, certo? 12,8 e 12,8. 12,8 mais, 12,8 menos. Na letra C, ele pede qual a carga elétrica do átomo em questão. Qual a carga elétrica do átomo em questão. A carga elétrica de um átomo é nula. A carga elétrica do átomo é zero. Vamos conferir isso, bora. Carga elétrica é o número de prótons menos o número de elétrons. O número de prótons menos o número de elétrons dá zero. 1,28 menos 1,28 dá zero. Aí provou que carga elétrica de um átomo, se estiver na sua posição neutra, ele vai ter nulo de carga elétrica. Por quê? Uma carga vai anular a outra. A carga elétrica do átomo em questão, esse aqui, a gente viu que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se são o mesmo número, com cargas elétricas diferentes, positivo com negativo, vai se anular. Mais 1,28. Mais 1,28. Menos 1,28. Zero. Pronto. Então, essas questões básicas com relação à quantidade de energia. Guarda isso na cachola. Esses assuntos aqui foram sobre carga elétrica, quantidade de carga elétrica. Beleza? Quando a gente sai desse assunto aqui, de quantidade de carga elétrica, precisa reforçar o que a gente já viu sobre princípio de atração e repulsão. A gente já falou sobre isso. Já tem isso na sua cachola, tranquilo. Que é cargas elétricas de sinais iguais repelem-se. Cargas elétricas de sinais iguais repelem-se. E cargas elétricas de sinais diferentes, elas se atraem. Isso a gente já sabe. É o princípio do ímã. Quando o ímã ele só se junta quando ele junta o número de elétrons com o número de prótons. Quando há uma doação de um para o outro. Quando é próton em próton, elétron em elétron, eles não vão se juntar. Esse é o princípio. E a gente viu isso aqui. A gente viu que, como é que eu vou eletrizar um corpo? O corpo está neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons.
Como é que a gente vai fazer isso? Por 3 processos: atrito, contato e indução. Por atrito a gente já viu. Você pega uma flanela, você pega um pano, você pega um papel, e aí a gente vai ter que saber que os elementos, eles têm cargas elétricas neutras, mas se eu ativá-los, eles começam a trocar a carga elétrica. Então, quando eu pego um vidro e passo uma lã sobre esse vidro, os elementos que estavam neutros começam a apresentar sinais contrários. Passei o pano, o vidro começa a liberar elétrons, o elétron vem para o pano, ó, o elétron vem para o pano e o vidro fica positivo, porque ele perdeu elétron, perdeu negatividade. Consequentemente, eu já sei que o vidro passa elétrons para o pano. Tranquilo? Há uma atração entre eles. Vimos também que essa eletrização ela pode ser por contato. Atrito é quando a gente tem que esfregar alguma coisa sobre o outro. Você esfrega a mão na outra, você não está fazendo contato, não, você está fazendo atrito. Contato é quando um elemento toca no outro. Quando 2 ou mais condutores, lembra? Tem um condutor e isolante. Condutor é aquele que leva a eletricidade. Quando 2 ou mais condutores são colocados em contato, com pelo menos um deles eletrizado, observa-se uma retribuição de carga elétrica. Quando 2 condutores são colocados em contato, um deles, no mínimo, tem que estar eletrizado para passar elétron para o outro. Observa-se uma retribuição de carga elétrica, eles vão ficar com o mesmo sinal. Esferas condutoras idênticas, raios iguais, ao serem contactadas, adquirem cargas iguais. Ó. Elemento A, elemento B. Após o contato, o elemento A ganha carga elétrica de Q1 e Q2, dividido para os dois. Ó. Carga elétrica de B é igual a Q1 mais Q2 sobre 2. Duas cargas se juntaram e dividiram para as duas. Cada um recebeu eletricidade, porque um entrou em contato com o outro. No mínimo um eletrizado. Então eu juntei a carga elétrica de um, Q1, mais a carga elétrica do outro, Q2, sobre 2, porque divide a carga elétrica por 2. Então já havia eletrização por atrito, eletrização por contato e agora eletrização por indução. Já falei desse princípio aqui. A gente não precisa entrar em contato com algum elemento, com algum corpo, para sentir a energia desse corpo, não. É provado pelos cientistas que todos nós temos uma aura. A aura é uma energia que a gente possui. Dias bons, a aura da gente é boa. Em dias ruins, a aura da gente é negativa, a energia da gente é negativa. A indução, que é a eletrização de um condutor neutro, pode ocorrer por uma simples aproximação. Tenho aqui um condutor neutro, somente porque o outro se aproximou dele, vai haver uma mudança em alguma coisa. Porque o outro corpo está eletrizado. Tanto no contato, como na indução, é a aproximação dos dois que vai fazer com que haja uma diferença nisso aí. A realização de um condutor neutro pode ser por uma aproximação de um outro corpo eletrizado com o aterramento do neutro. No processo da indução de elétrons, o corpo induzido, quer dizer, o corpo induzido é aquele que vai sofrer a indução, é aquele que vai receber a eletricidade. Será eletrizado sempre com carga de sinal contrário ao da carga do indutor. Vamos aqui um exemplo. Está aqui o corpo induzido, eu cheguei com a carga elétrica positiva. Eu cheguei com a carga elétrica de prótons. Quando eu fiquei muito próximo ao corpo induzido, o positivo puxa quem? Puxa o negativo. Se ele puxou o negativo, o
corpo induzido ficou com a carga elétrica contrária daquele que chegou. Cuidado para misturar. No contato, os dois ficam com a mesma carga elétrica no contato. Na indução, ele ficou com a carga elétrica contrária. Ele estava neutro. Eu cheguei com a carga positiva aqui, eu atraí o negativo. Repetindo então, carga elétrica por contato, a mesma carga dos dois. Carga elétrica por indução, carga elétrica contrária a daquele elemento que chegou. Beleza? Lembra daquele princípio que eu falei, os meninos que ficam com o cabelo arrepiado, quando a gente chega perto de uma bola chamada bola eletrostática, quando eu chego perto com a minha mão assim, eu não toco na bola não, eu chego perto dela. Como eu chego positivamente, a carga que eu vou puxar é uma carga negativa. Passa a eletrização para o meu corpo, consequentemente eu vou ficar com o cabelo arrepiado. Beleza? Beleza. Vamos resolver uma questão aqui sobre isso aí, sobre corpo que leva atrito. Por isso que eu disse a vocês, olha, vou precisar que vocês coloquem isso no caderno, isso numa folha, em prática. Por quê? Eu vou precisar agora daquele conhecimento que a gente viu lá atrás. Ó. Vou precisar disso aqui. Ó. Vou precisar disso aqui. Ó. Você sabe o que é um mili, o que é um micro, o que é um nanocoulomb. Porque você vai ter que transformar isso aqui. Ó. Por exemplo, nessa questão aqui agora, ele vai pedir aqui, ó, dois corpos, um de vidro e outro de plástico, são atritados. Ambos estavam descarregados eletricamente, estavam neutros. Ou seja, apresentavam-se neutros. Após o atrito, o corpo de vidro ficou eletrizado com carga de 8 milicoulombs. Mili é que eu vou utilizar de mili. Mili, 10 a menos 3. Vamos lá, o que está dizendo aqui? Ó. 10 a menos 3. Após o atrito, o corpo de vidro ficou eletrizado com a carga de 8 milicoulombs. Vou usar 10 a menos 3. Vamos ver na resolução aqui. Ó. O que ocorre quando dois corpos neutros de matéria diferente são atritados? É que um dos corpos transfere elétrons para o outro. Então, assim, depois do atrito, o corpo de plástico fica eletrizado com a carga elétrica de menos 8 milicoulombs. Se é 8 milicoulombs, por que é que ele ficou menos 8? Porque o corpo de plástico ficou eletrizado negativamente. Se ele ganhou elétrons, ele fica negativo. Aí ficou menos 8 milicoulombs, porque ele está dizendo aqui, ó, o corpo ficou eletrizado com a carga de 8 milicoulombs. 8 milicoulombs, mili é 10 a menos 3. Então, ficar ou menos 8 milicoulombs, ou seja, menos 8 vezes 10 a menos 3. Já está aí a resposta do primeiro. Na letra A. Qual a carga em coulomb adquirida pelo corpo de plástico após o atrito? Letra A, menos 8 vezes 10 a menos 3 coulomb. Cuidado na prova, porque se você botar 8 vezes 10 a menos 3, vai ficar errado, porque aqui é negativo. Beleza? Certo? Tranquilo? B. Como o corpo de vidro ficou eletrizado positivamente, significa que ele perdeu elétrons para o de plástico que adquiriu carga negativa. Quem ganhou não foi o de plástico ou quem perdeu? Quem ganhou foi o de plástico. O de plástico ganhou elétrons. Se ganhou elétrons, ele fica negativo. Já o corpo de vidro ficou eletrizado positivamente. Ó. O corpo de plástico perdeu ou ganhou elétrons?
o corpo de plástico ganhou elétrons e o corpo de vidro ficou com carga positiva porque perdeu elétrons. Corpo de vidro positivo, corpo de plástico negativo. Tranquilidade? Resposta aqui, ó. Quantidade de carga elétrica do plástico ficou -8 vezes 10 a -3. E o de vidro, corpo de vidro perdeu elétrons. Quem perde elétrons fica com positividade. Corpo de plástico ganhou elétrons, ficou negativo. Tranquilidade? Tranquilidade. O que é que vai acontecer agora? Na próxima aula, para a gente não estender muito, a gente vai ver mais outras questões. Veja. Dois corpos metálicos. O corpo A encontra-se eletrizado, enquanto o corpo B é neutro. Isso aqui você já sabe, vê, de agora é isso. Corpo A encontra-se eletrizado, enquanto o B é neutro. Considerando que os corpos serão postos em contato e indução. Em contato, os dois ficam com a mesma carga elétrica. Indução, eles ficam com cargas elétricas diferentes. Tenta ver isso aí, vocês. Tenta fazer isso aqui. Qual o sinal da carga adquirida pelo corpo B após serem contactados se o A tem carga negativa? E B, caso o corpo A tivesse eletrizado positivamente, qual seria o sinal da carga adquirida pelo corpo B? Tarefa de casa. Nós vamos fazer isso aqui e mandar para mim. Aí na sexta-feira, não, melhor, durante as aulas ao vivo que a gente vai ter, durante a semana, eu vou perguntar essa questão a vocês. Então, olhem essa questão, resolvam essa questão, depois passem para mim para a gente discutir. Beleza? Esquece não.